Podemos gravar? Pode. Tá bom, porque sempre tem os plantonistas, as pessoas que não podem assistir. Bom, bom dia, estamos iniciando mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia, aqui da FCM Unicamp. Hoje a gente tem o prazer de ter conosco a professora Roseli Nomura. Vou até ler, porque ela tem muitas credenciais. A professora Roseli, ela é professora adjunta da Escola Paulista de Medicina, ela é professora associada livre docente da FM-USP, ela é a presidente nacional do TEGO, né, que é o exame de título de especialistas em ginecologia e obstetrícia da FEBRASGO, ela também é presidente da Comissão Nacional de Medicina Fetal da FEBRASGO, membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CREMESP, né, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e além de médica, professora, ela também é advogada, especialista em direito médico e direito constitucional e administrativo. E, além de tudo, ela é minha amiga, né, uma pessoa muito querida, a quem eu tenho um prazer enorme de receber sempre aqui, mesmo que virtualmente, nas bancas, nas reuniões. Então, professora Roseli, é um prazer muito grande tê-la conosco, abordando um tema, né, muito difícil, muito atual e muito necessário nos dias de hoje. Eu vou fazer um adendo agora, informar a todos aqui do departamento que hoje nós temos uma notícia triste para dar. A gente tem o falecimento de um professor, de um ex-professor nosso, professor aposentado, o professor Teixeira, da Oncologia Clínica. Ele faleceu esta madrugada, então já estamos informando a comunidade, mas eu queria deixar aqui o meu sentimento, os meus pêsames aos familiares. Quem conviveu com o professor Teixeira não tem como esquecê-lo, porque ele é uma pessoa que sempre contribuiu muito para a nossa formação como médico, uma formação muito ética, que eu falo que mesmo ele sendo da oncoclínica, se alguma vez eu pensei em fazer algo de onco, foi quando eu discuti os casos com o professor Teixeira, tá? Então, fica aqui, em nome do Departamento de Tocoginecologia, as condolências aos familiares, aos amigos e a informação a toda a nossa comunidade. Dito isso, eu vou passar a palavra para a nossa professora Roseli, nossa convidada. A palavra é sua e fique à vontade com a apresentação da aula. Mais uma vez, lembrando, perguntas no chat, eu que vou estar aqui moderando, eu anoto tudo e passo para a professora Roseli, todas as dúvidas, comentários que vocês tiverem. Eu já estou aqui a postos para fazer toda a organização. Professora Roseli, por favor. Bom dia a todos, agradeço o convite do Departamento de Tocoginecologia, o convite da professora Fernanda para participar aqui da reunião e apresentar esse tema, que é bem importante, né, para residentes. Sinto muito pela perda de vocês, eu acho que isso tem sido uma coisa que a gente está aprendendo a conviver, né, esse distanciamento e sempre a gente vai recebendo essas notícias, mas a gente está tocando, né, tocando a vida e tocando os trabalhos. Espero que a gente consiga aqui ter uma boa manhã de discussão. Os temas são bem... É uma aula que eu costumo fazer em alguns eventos, em algumas coisas. Eu já fui introduzindo algumas coisas novas, mas depois a gente pode comentar. E vocês também podem trazer dúvidas que, se a gente conseguir esclarecer, a gente esclarece, né? A professora Fernanda falou que tem um monte de títulos, mas eu falo que um dos mais queridos é coordenar a comissão do TEGO, que a professora Maria Laura é a representante aqui da Unicamp, quer dizer, qualquer reclamação é só procurar a professora Maria Laura. E lembrar ou avisar que provisoriamente, porque hoje em dia eu não tenho certeza de mais nada, a data prevista é dia 17 de outubro. Exame.
E daí tem aqueles residentes que fazem o teste de progresso, antes que vocês chorem, comecem a chorar no ouvido da professora Fernanda, dia 17 de outubro, é um domingo, para fazer o exame do TEP, tá? Então, vamos se organizando. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela, espero que dê certo. Se a conexão caiu alguma coisa, por favor, me avisem onde é que foi que caiu, porque a gente vai falando e descobre só depois de um tempo, hein? Tá? Tudo bem, Fernanda? Dá para ver bem a imagem? Não entrou ainda, mas eu fico aqui e te aviso. Nada? Não ainda. Aquela hora eu tinha compartilhado, não tinha? Aquela hora compartilhou. Será que não está embaixo? Já aberto? Não é possível compartilhar sua tela. Houve um erro. Ah, que porcaria. Vamos tentar de novo aqui. Isso. Tá bom, vamos fechar. Que coisinha chata. Não, fica tranquila. Isso acontece quase todos os dias. Quando a gente entra na reunião. E qualquer coisa, Roseli, se você quiser sair e entrar novamente, também você fica à vontade. Ah, e tá compartilhando, tá entrando. Tá entrou. Entrou, não está no modo apresentação ainda. Agora sim. Pronto. Perfeito. Perfeito. Qualquer coisa aí eu te aviso. Tá bom. Então, vamos falar sobre a responsabilidade ética e profissional no uso das mídias digitais, né? E o que são as mídias digitais, eu não preciso nem falar, né? Porque eu acho que hoje, na nossa sociedade, todo mundo já tem ideia do que são as mídias digitais. São um monte, que eu nem sei todos quais são aqui, né? De programas, de sistemas, de aplicativos, de funcionalidades, que permitem essa troca de informações de uma forma, digamos assim, muito rápida. E esse que é um dos grandes riscos, né, das mídias digitais, é porque a exposição, assim, às vezes a pessoa coloca aquela coisa no ímpeto da emoção, né, eu vou postar, e quando se arrepende, já não dá tempo de tirar nada, né, então, esse é o maior risco das mídias digitais. E hoje, na nossa prática profissional do médico, existe aí uma pressão de que todos devem participar do ambiente das mídias digitais e dessa interação social no meio digital. Tanto é que a gente entra na internet e vira e mexe, aparece assim, né? Você não pode ficar fora dessa. Nossa, que pressão é essa em cima da nossa classe profissional, certo? Como existem, então, inúmeros serviços, formas de se divulgar serviços ou de aparecer aí nessas diferentes mídias digitais, a gente tem as normas do Conselho Federal de Medicina que regulam, então, a propaganda médica. Essas normas estão basicamente estabelecidas nessas duas resoluções do CFM, a 1974 de 2011 e a 2126 de 2015. Essa de 2011 dá os critérios norteadores da propaganda médica, e a de 2015, que vem um pouco depois, vem conceituando e normatizando, fazendo mais ajustes em cima dessa resolução. É muito importante que, se vocês puderem dar uma lida, eu trouxe aqui os principais artigos que mais causam problemas ou levam a problemas na divulgação do médico, né? E a outra normativa muito importante é o próprio Código de Ética Médica, que de 2018. Então, eu vou ler aqui os itens, os artigos do capítulo de publicidade médica, que é o capítulo 13, vai dos artigos 111 a 117. Então, vou ler só para a gente, depois eu vou trazer uns exemplos, e aí a gente pode discutir em cima disso, não? Então, o 111, olha, é vedado, porque o nosso código, é um código deontológico, né, que estabelece as condutas, né, as formas de posturas, de ações dos médicos, e aqui sempre vem nessa forma, é vedado, é proibido. Então, divulgação de assuntos médicos que não tenham caráter de esclarecimento, um caráter educativo,
né? Então, uma comunicação sensacionalista, promocional, ou que não seja uma verdade, também é vedado. O artigo 113, divulgar fora do meio científico uma descoberta que ainda não esteja reconhecida. Então, vejam que problema, um tratamento que não esteja completamente estabelecido e definido para determinada doença. Anunciar títulos não registrados no Conselho Regional de Medicina. Às vezes, alguns me falam assim, mas eu já terminei a residência, estou com meu diploma de residente, eu fiz o título, passei na prova do TEG, não tá bom? Eu falo, tá bom, tá ótimo. Mas, para você usar o carimbo, escrever lá no seu carimbo ginecologia e obstetrícia, tem que estar com esse título, essa especialidade registrada no Conselho Regional de Medicina, onde a gente ganha um RQE, né? O Registro de Especialidade Médica, tá? Então, tem que providenciar isso. E ainda, aqui, ó, 115, participar de anúncios de empresas, qualquer que seja a sua natureza, valendo-se de sua profissão. 116, apresentar como originais quaisquer ideias ou descobertas ou ilustrações, isso é o plágio, né? O 117, incluir em anúncios, deixar de incluir em anúncios o nome e o número do Conselho Regional de Medicina, o seu CRM, ou o número do RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. Bom? E quando é um anúncio de estabelecimento de saúde, deve constar, então, o nome e o registro do diretor técnico daquela instituição. Então, aqui, esses são as três normas que regulam bem a propaganda médica. Os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina, eles têm um departamento específico voltado para a averiguação de divulgação e propaganda, que é o CODAME. E eles fazem, inclusive, uma busca ativa na internet, na imprensa, para se verificar o que está sendo veiculado, e se é evidenciado uma coisa irregular, ou a imprensa notifica uma coisa que vira de conhecimento público, também a pessoa envolvida precisa responder, e vai responder frente ao Conselho Regional de Medicina. O CRM, de ofício, abre um procedimento para avaliar a conduta do médico, né? Não é só a nossa classe profissional que tem essas restrições, outras categorias profissionais também têm as suas normas para divulgação de publicidade e propaganda. Alguns conselhos são mais frouxos, outros são mais rígidos, né? Então, a gente tem aí diferentes posturas, dependendo da categoria profissional. Aqui eu vou trazer em destaque o artigo 13 da Resolução 974, que diz as mídias sociais, o que são, né? As mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos assistenciais de medicina devem obedecer à lei, às resoluções e o manual do CODAME, que é o Manual de Divulgação de Assuntos Médicos, né? E nesse artigo 13 traz o que são as mídias sociais. Mídias sociais é isso, sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares. Os similares tem um monte que a gente nem sabe, né, que está surgindo todo dia. Eu não tenho tempo, não dá tempo de a gente ver, mas os que têm tempo estão lá no TikTok, no não sei o que e tal, né? Então, eu falo assim, com essa nossa grande uso hoje dos meios digitais, está sendo cada vez mais frequente. Ainda essa resolução 974, coloca no artigo 13, no parágrafo 2º, coloca que é vedada a publicação de autorretrato, de selfies, que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. Então, vejam, as pessoas falam assim, mas como eu sei o que é que eu não posso ou posso pôr, né? Será que essas normas não são restritivas demais? É claro que se é uma coisa que não está lesando, não está fazendo um sensacionalismo, um exagero, isso não é visto como uma infração ética. Eu sempre digo para os alunos assim, infração ética é aquela postagem que você vê e você se incomoda. Eu me incomodo. Às vezes eu olho e falo, não, isso aqui não está certo. Eu acho que não tem só uma conotação de educação,
eu acho que aqui alguém está querendo aparecer, né? E aí eu vou dar alguns exemplos que às vezes fica difícil a gente caracterizar exatamente esse limiar, né? Ainda nesse artigo 13, também fica bem claro que não pode fazer aquelas publicações das imagens antes e depois. Isso é muito utilizado em algumas especialidades, né? Antes e depois da cirurgia plástica, né? Por exemplo. E aí, lá nesse artigo 1974, porque às vezes fica difícil saber exatamente o que é essa autopromoção e sensacionalismo. Que isso é o que a gente chama mesmo de concorrência desleal, né? O que caracteriza isso? Então, nesse artigo 9 aí, ele tem 2 parágrafos que tem lá os exemplos das características que vão caracterizar essa autopromoção e sensacionalismo. Então, por exemplo, angariar clientela, concorrência desleal, né? Pleitear exclusividade de métodos diagnósticos ou terapêuticos. Quer dizer, olha, eu desenvolvi essa técnica aqui e realmente ninguém nesse país não está fazendo. Você está dizendo que é só você que faz, né? Ou oferir lucros, permitir divulgação de endereço, telefone, clínica ou serviço. O que caracteriza sensacionalismo? Divulgação publicitária exagerada para, né, se favorecer. Divulgação de métodos e meios que não tenham reconhecimento científico. Nesse tópico aqui, vocês já podem imaginar um monte de coisa, né? Adulteração de dados estatísticos, isso é fraude. Apresentação em público de técnicas e métodos que devem limitar-se ao ambiente médico. Aí esse eu não achei, mas teve recentemente na internet uma que pegou o tecido extraído de uma plástica abdominal e ficou mostrando no Facebook. Foi muito comentado. Veiculação pública de informações que possam trazer intranquilidade, pânico ou medo, né, na sociedade. Esse último aqui, usar de forma abusiva, né? Ou enganosas, sedutoras apresentações visuais, tá? E aí hoje, né, a gente tem todas as normas, as normativas, as resoluções, e a gente abre a internet e vê essa imensidão de oferta de propaganda médica. Então, saibam vocês que hoje isso daqui é um nicho de mercado. Tem grupos especializados para fazer a propaganda médica, com assessoria jurídica, dizendo o que pode e o que não pode, porque muitos estão aí oferecendo os seus serviços no site, na internet. É errado? Não é errado, desde que atendam as normas, né, de publicidade e propaganda. Não seja exagerado, não faça um site da sua clínica que comece a caracterizar uma propaganda enganosa ou uma captação de clientela inadequada. Então, vejo que algumas coisas ficam no limite, mas a gente procura sempre ficar longe do limite, né? Evitem essa zona cinzenta. Tanto é que hoje vocês podem ver aqui, são livros, Fundamentos da Propaganda Médica. Então, já existe material aí didático, cursos para quem vai oferecer propaganda médica, e é claro, né, muita venda aí na internet. E a pergunta principal é assim, né, como eu vou me comportar nas redes sociais? Como eu vou ter um comportamento ético? Será que eu não vou ter nenhum deslize? Eu posso dizer para vocês que todo mundo está sujeito a postar uma bobagem ou escrever uma bobagem na internet. Depois, tudo bem, né? A gente responde. Mas, quanto mais a gente se precaver, prestar atenção, ou ter um colega que avisa a gente logo, isso ajuda muito, né? Porque isso acontece muito no WhatsApp. A gente quer escrever para alguém e acaba escrevendo no outro grupo, né? Então, é bom quando um amigo já manda logo uma mensagem e fala: oi, fulano, querida, você botou no grupo errado, né? Que a gente já também descobri que se a gente não apagar logo a mensagem lá no WhatsApp, depois de um tempo você não consegue apagar mais. Então, para todo mundo. Não sei quanto tempo, mas isso me deixou outro dia meio preocupado. Bom, enfim.
é o que o médico não pode fazer, né? Então, isso daqui vem de uma publicação no site do CFM, que ele coloca, assim, de uma forma mais direta, né? O que não pode ser feito, bom? Então, incluir imagens de pessoas em atendimento ou apresentando eventuais resultados. Por quê? Porque a imagem daquele paciente é dele, é uma imagem própria. E a gente não deve utilizar imagens de pacientes na divulgação ou na apresentação de algum resultado. Isso realmente não é ético. Hoje, cada vez mais, nós temos aí que estar atentos com a publicidade médica. Então, usar imagens ou informações que levem a equívoco ou a confusão, anunciar a cura ou tratamento comprovado, que ainda não tem uma evidência científica, a especialidade não reconhecida, hoje eu vi num grupo, né, porque tem muitos que fazem só a especialização naquele curso lato sensu, e por vezes eles querem ser reconhecidos como especialistas, e não são. Para ser reconhecido como especialista, ou fez a residência médica naquela especialidade, ou a área de atuação, prestou o título, passou no título, aí pode ser especialista. Fez o curso lato sensu, isso não confere a possibilidade de pleitear essa especialidade frente ao registro da especialidade no Conselho Regional, e não vai poder anunciar que é especialista nessa área, né? Promover dramatizações que provoquem medo no paciente. Tá? Isso daqui, então, eu trouxe porque foi o que foi recente, né? Essa notícia. Já está no domínio público, então não tem problema de a gente colocar. Mas o que você não pode fazer? Imagens de pessoas em atendimento ou apresentando resultados, que vão aí caracterizar um sensacionalismo ou autopromoção. A colega, ela postou no Facebook a imagem da puérpera fazendo a inalação com hidroxicloroquina, inclusive depois que a paciente morreu, né? E isso foi uma situação muito ruim, porque isso caiu na mídia de uma forma, assim, impressionante, né? Porque ninguém da família, o marido não estava sabendo, fica sabendo pela imprensa, o hospital não tinha autorizado, esse caso aconteceu em fevereiro, mas continua sendo veiculado o vídeo, eu só vi o vídeo em abril. Essa imagem do vídeo da mulher, da paciente, fazendo a inalação, e ainda a médica daqui de São Paulo, nossa colega ginecologista obstetra, ela ainda coloca assim, né, olha, tá melhorando a saturação, olha como a saturação abaixa nesse vídeo. Quer dizer, fazendo induzir que o tratamento tem resultado. A colega está respondendo um processo civil e um processo criminal lá em Manaus, né? E provavelmente um processo no Conselho Regional de Medicina. Então, a gente não pode publicar fotos dos pacientes em situação de atendimento, mesmo com autorização. Às vezes os presidentes falam, não, mas a paciente autorizou. Põe lá na postagem a foto com a paciente e escreve assim, no seu Facebook, né, na sua página, no seu Instagram, põe lá, autorizado pela paciente. Isso não dá o direito do médico postar a imagem. Não é uma forma de você atenuar essa falha ética, né? Então, é muito comum isso. A paciente está, assim, nessa cesariana, muito feliz, está nascendo o bebê na cesariana, o médico postou lá no seu YouTube a imagem do paciente. Realmente não pode. Ou essa também é bem recente, né? Médico dança paradinha de Anitta para ajudar em parto. Então, com a paciente, né? Será que isso é adequado? Bom, só de a gente olhar, assim, incomoda, né? Não, mas é um exercício bom, a paciente consentiu, tá todo mundo feliz, né? Vejam que o Conselho Regional de Medicina, lá de Roraima, colocou esse alerta ético,
por causa dessa publicação que foi num hospital desse estado, né? Constitui falta ética, anúncios em redes sociais, onde médicos, utilizando-se da condição de médico, aparecem em situações indecorosas, apresentando danças ou simulações, né? Então, não foi visto de uma forma positiva a postagem desse colega. Também os dados sigilosos de pacientes em grupos de discussão e nas redes sociais. Esse aqui já é uma postagem um pouco mais antiga, mas isso não é ético. Por quê? Porque as redes sociais, elas não têm segurança. Ah, é um grupo de WhatsApp fechado, só com médicos, eu sei. Todo mundo tem. Todo o departamento tem, o grupo do plantão tem, o grupo dos residentes tem. Aí a gente precisa tirar dúvida, mas na hora que você coloca a identificação do paciente, a foto com o nome do paciente, aquilo pode vazar, sair. Acho que o caso que mais ficou muito famoso foi o caso da dona Marisa, a esposa do Lula, né? Presidente Lula. Que quando teve internada e tudo, as imagens de exames de imagens acabaram veiculando, mas era um grupo fechado, mas mesmo assim criou um transtorno gigantesco para aqueles médicos. Outra coisa também que não é recomendado, né, é o selfie, principalmente que caracterizem sensacionalismo. Então, será que isso daqui é um sensacionalismo? Então, a paciente primeiro está com a imagem de crianças. Imagens de crianças são protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não pode postar imagens de crianças em redes sociais. As imagens são protegidas, porque elas são pessoas vulneráveis, né? E aí, a colega colocou assim, parto normal gemelar, né? Plantão com emoção. Nossa, que sucesso, né? Faço parto gemelar, sim, tão fácil. É fácil? É fácil, mas nem sempre, né? Será que ela está se promovendo? Né? Concorrência desleal não é aqui, né? Porque tá plantão, hospital público, não é fácil. Mas, frequentemente, também isso daqui é de uma colega, que toda vez que ela vai na maternidade e faz um parto, ela não diz se é cesárea, se é normal, mas ela coloca a foto do bebê e põe assim, bem-vindo, Miguelzinho. Né? Qual que é a mensagem que se passa se você, na sua rede social, você coloca essa imagem assim, sempre, e a sua mensagem é assim, olha como os meus partos todos dão certo. Olha como os meus bebês que eu faço os partos, todos nascem lindos, maravilhosos, nessa maternidade aqui, que é uma maternidade privada de alto padrão. Cara, olha só como não é uma autopromoção, ver esse linear de autopromoção, de que sempre tem resultado positivo, e expõe a imagem da criança. Criança e menor de idade não pode, a imagem ela é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, recentemente também, a gente teve aqui uma posição do Conselho Jurídico, do CFM, sobre esse site que chama Doctoralia, tá? Eu coloquei aqui porque já está público, já está no despacho do CFM por causa de uma consulta que eles receberam, e a recomendação é não participar de publicações com conteúdo promocional e exposição reiterada de elogios de pacientes. Eu não sei se algum de vocês aqui que estão me assistindo está com o nome aqui nesse site Doctoralia, mas se estiver, eu não recomendaria que mantivessem. Por quê? Porque esse site, o que ele faz? Você procura, eu entrei hoje, aí ele diz lá quando é que você tem agenda, não sei, e embaixo vai tendo os comentários de pacientes. Nossa, o doutor é ótimo, resolveu meu problema disso. O doutor é fantástico porque ele me trata super bem. O doutor é fantástico, atende no horário, a consulta dele é muito atenciosa. Quer dizer, são elogios reiterados que vão sendo colocados, não se sabe exatamente por quem, né? Porque a gente não tem como conferir essas coisas, mas que caracteriza, então, uma exposição sistemática de elogios. Isso está lá no site do CFM, realmente não, recomendando não participar desse tipo de site ou de
programa, aplicativo que exponha o seu registro profissional. Vamos falar mais um pouquinho da área de medicina fetal, né? Porque nessa área aqui também temos nossos problemas. Então, não se deve divulgar uma descoberta que ainda não seja reconhecida, né, no nosso meio científico. Então, isso é uma infração ética que é sujeita a um processo no Conselho Regional de Medicina. Então, essa é uma postagem de uma cirurgia inédita que não tinha comprovação ainda, não tem ainda comprovação, e, aliás, era contrária ao que é recomendado, e foi divulgada aí nessa época na imprensa leiga, né? Não gerou um processo, nem um procedimento lá no Conselho, mas a gente verifica que existe, sim, uma infração ética nisso, né? Ou senão assim também, olha, é vedado realizar ou participar de demonstrações técnicas ou tratamentos de forma que valorizem o seu uso ou vai estimular para um determinado serviço. Isso daqui é um tipo de divulgação que acontece muito em Facebook ou no Instagram, né? E vem com um conteúdo assim que é apelativo, né? E às vezes vem com o nome do paciente na imagem do ultrassom. Então, a gente precisa tomar um cuidado quanto a isso. O tipo de mensagem colocado, isso não é uma mensagem educativa. Colocar a imagem e criar uma mensagem educativa é uma coisa. Agora, postar uma imagem, coloca assim, olha, dia de ver os bebês das mamães ansiosas, morrendo de saudades. Olha, isso é uma captação de clientela. Olha como o meu exame é perfeito, como ele é bom. Esse aqui é um que eu acho demais, né? É vedado anunciar uma aparelhagem de forma a lhe atribuir uma capacidade privilegiada, né? Então, o ultrassom, dependendo de onde tem isso, né? Quem faz a propaganda não tem noção, né? Se eu vejo essa imagem de ultrassom assim, eu acho assim, nossa, deve ver tudo, ainda fazer um tratamento de beleza lá dentro do útero, né? Porque parece que é uma coisa do outro mundo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que posta, porque esse desrespeito às normas pode propor uma instauração de sindicância, processos éticos profissionais, tem penalidades, tem uma dor de cabeça importante, sem contar que nunca é bom a gente ter uma falha ética, porque esse tipo de postagem, ela é comentada entre os nossos pares, né? Então, pode não gerar um processo, eu respondo o processo, mas ele não é uma coisa que dignifica a nossa categoria, a nossa especialidade. Então, a gente faz toda uma campanha para que a gente mantenha o nosso valor como especialista, como médico, para que a gente realmente possa exercer a profissão de uma forma digna, né? Essa aqui é uma imagem que eu trouxe de um site da UOL, que fala sobre como são as penas nos conselhos dadas pelo CFM de 2010 a 2017. Vejam que uma boa parte das penas são advertências ou censuras confidenciais, uma parte censura pública e muito pouco a suspensão ou cassação. Isso é de 2010 a 2017. As penas de publicidade, elas são penas menores, né? As penas de cassação, geralmente, são restritas aqueles criminosos mesmo, que exercem a medicina com finalidades de exercer o crime, mas as outras, na publicidade, as penas são menores, mas não é por isso que a gente vai ter uma dor de cabeça aí, de ter um procedimento de investigação, um processo ético profissional no Conselho Regional de Medicina, né? Então, acho que é isso, eu queria abrir, então, para a discussão, né, Fernanda? Ou para as perguntas. Espero não ter divulgado a imagem de ninguém, a gente fala assim. Toda vez que eu venho para dar essas aulas, eu fico preocupada, assim, pensando, né? Será que eu pus a imagem de alguém? Mas espero que não. Se pus, por favor, não falem, que é melhor. Professora Roseli, eu queria mais uma vez agradecer, né? A gente chegou aqui a ter 60 pessoas, 52 aqui na aula, 8 no streaming. Eu acho que é uma abrangência muito boa
para uma aula importante aqui no nosso departamento, e sem contar que as pessoas assistem depois também, né? A professora Elaine mesmo avisou que ela tinha um compromisso, queria muito assistir, não poderia estar, que ela assistiria depois. E eu queria falar, né, da sua capacidade de transmitir o conhecimento e abordar esse tema que é muito espinhoso e muito atual, e que muitas vezes traz muitas, assim, emboscadas para a gente, né? Nossa! Então, o professor Cássio, né, que, como eu disse, é o nosso diretor clínico aqui, o professor Cássio é oncologista, ele fez um comentário aqui, mas eu vou até abrir para ele para falar, porque... Ai, é bom. É bom, né? Porque o diretor responde junto com o corpo clínico, que vira e mexe, faz as bobagens, e o diretor tem que ficar lá. A gente tem que trabalhar muito próximo mesmo, né? Além de diretor clínico, ele tem um papel muito importante na graduação, ele é coordenador do internato aqui, então é uma pessoa muito importante. Ele fez um comentário, mas eu vou pedir para você falar, Cássio, por favor. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Bom dia. Roseli, muito obrigado pela apresentação, foi muito pertinente. Há 2 dias nós recebemos, né, a doutora Patrícia está aqui presente também, ela é coordenadora do internato médico junto comigo. Há 2 dias nós recebemos os alunos e desde o 5º ano médico, claro que isso tem que estar na formação do estudante de medicina. A mídia social, as mídias sociais são uma realidade, elas estão presentes. Existem interesses mercadológicos muito fortes, como a Fernanda destacou aqui, o que eu coloquei no chat e que a Amanda Dantas colocou também na sequência, que ela também é ginecologista, aqui formada pela nossa instituição. Esses sites tipo Doutoralia e outros que fazem publicidade médica, eles colocam o nosso nome sem a gente saber. Eu acabei de acessar aqui para ver se eu ainda consto ali no Doutoralia. Eu consto, nunca me cadastrei nesse site. E eles pegaram o endereço de um hospital público que eu trabalhava em Sumaré. Então, infelizmente, existe uma busca ativa, existe até uma atividade, digamos, predatória sobre os médicos para que eles acabem, de certa forma, olha, participa com a gente aqui dessa nossa rede, ela vai trazer muitos benefícios para você. Nos parece que é muito mais essa questão, né, Roseli? Gostaria que você comentasse, por favor. Isso é uma coisa, assim, eles chamam a gente para essas armadilhas, né? E, nossa, eu até vou procurar o meu nome do meu marido lá nesse doutorado para ver o que tem, meu Deus do céu. Eu também não conhecia direito, e agora vocês falando, eu acho que a gente tem que dar uma olhada, mas vejam que o que o CRM lá de Roraima colocou, o problema maior é os elogios reiterados, né? Porque caracterizam uma falsa propaganda, né? Isso é muito ruim. Alguém falou assim daquele site Escavador. O Escavador coloca lá, ele parece que puxa do Lattes, né? É a impressão que eu tenho, e joga ali dentro desse escavador as coisas que a gente vai colocando no Lattes. Eu tenho essa impressão. Mas não traz elogios de pacientes, né? Mas é difícil, viu? É muito difícil. E eu diria que hoje a gente tem que estar muito atento. Eu assim, eu não sei se a Fernanda faz isso, mas por conta até da gente formação de currículo, de nome e tal, eu viro e mexo, coloco meu nome no Google para ver se não tem uma página errônea. A gente que tem um nome muito veiculado, tem que colocar, para ver se a gente dá entrevista, né, Fernanda? Às vezes põe seu nome, escreve umas bobagens, então a gente tem que ficar monitorando. Mas... Até foto de outra pessoa com o nome da gente aparece. Eu tenho sempre rastreado, porque é um problema. Agora, os alunos, eu falo assim, o aluno de medicina, ele tem o código de ética do estudante de medicina, e a postura dele tem que ser a mesma do médico, né? Então, ele não vai ter uma cobrança de um conselho profissional, mas ele tem as instâncias da graduação que vão cobrar a sua postura e que vão ter sanções tão graves quantas aquelas, às vezes até pior, né, do que aquelas que a gente tem lá no Conselho Regional. Então, eu tenho uma unidade curricular do 5º ano, que é minha responsabilidade. Imagina, 5º ano que eles passam na sala de parto, né?
Eles têm, assim, uma ansiedade de botar aquela foto com o bebê no colo, né? E eu só fico procurando, né? Porque se eu pego uma dessas, eu já mando aviso, pode tirar. Porque senão vou eu e o aluno responder lá na comissão, né? Vocês querem me matar? Tem dó da professora, né? Falei, já basta não ter que trabalhar assim, né? Fica botando a gente em encrenca. Então, eu recomendo sempre, quem está cuidando dos alunos, tá muito atento, porque eles adoram por foto, né? Essa é uma orientação importante, Roseli, tão importante que a gente tem insistido, como havia ressaltado desde a graduação e na residência médica também, e o nosso papel enquanto universidade, a gente tem trabalhado nisso, é que isso é inexorável, isso é um movimento que vai ser permanente da agora para frente. Então, se os nossos residentes, eles vão criar, mais cedo ou mais tarde, a sua página, doutor fulano de tal, que a universidade promova a criação dessa página. Eu já sugeri isso na nossa comissão de residência médica, que o aluno vai ter, o residente ele vai ter a sua página, o seu perfil profissional dentro de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, a própria universidade tem a obrigação de ajudar o aluno a montar a sua página de uma forma ética, de uma forma adequada às diretrizes, porque isso minimiza para o próprio residente e também para a instituição, para o aluno, para o residente, para a instituição, a questão de outros processos e de outras esferas que a gente não imagina. Por exemplo, uma foto agora, durante a pandemia, de um ambiente dentro de sala cirúrgica ou dentro de sala de parto. Você vai expor o anestesista, você vai expor a paciente, você vai expor técnico de enfermagem, você vai expor enfermeiro, que são profissões que estão sob a égide de outros códigos de ética, que não o Código de Ética Médica. Então, existem tantas e tantas questões que estão imbricadas nessa exposição de apenas uma imagem. Existe uma questão trabalhista. Alguém pode processar a universidade, alguém pode processar o hospital, porque as pessoas não estão com a proteção, com os EPIs que eles deveriam estar trajando naquele momento dentro da sala de parto. Ainda mais na vigência de uma pandemia, como nós estamos enfrentando. Então, é um sem número de desdobramentos que todo mundo fala, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, uma imagem postada em rede social, ela tem tantos mais desdobramentos que o aluno, que o estudante, que a direção do hospital, que os preceptores, muitas vezes não conseguem alcançar. Muito obrigado por esse alerta para a nossa comunidade nessa manhã. Eu vou só transmitir o que tem aqui no chat. Então, a Adriana, né, que é nossa professora também, a professora Adriana, colocando dessa questão do doutoralho, a Amanda, o Cássio já falou, que também é uma médica que acabou a residência com a gente aqui agora, e professora Patrícia, parabenizando a aula, professora Cristina Laguna, também parabenizando pelo tema, né, que a gente está abordando. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Eu fico muito feliz de ver todos os professores aqui. E agora, né, também tem aqui a professora Alete, a professora Juliane falando, e a professora Alete, eu vou pedir se ela gostaria de falar também, porque a professora Alete, ela é agora atual, ela é a presidente da comissão de ética do hospital também, tá? Então, ela e o professor Cássio, como diretor clínico, eles estão diretamente ligados a isso, e então, professora Alete, por favor. Bom dia, Roseli, é um prazer tê-la aqui, muito prazer, gostei muito da sua aula. Uma parte da aula eu estava fora do chat, eu estava assistindo, não consegui entrar, para você ver como é fácil para mim a mídia. Eu vou corrigir um pouquinho a Fernanda, eu não estou como presidente, não, quem é presidente é a Gil, é a doutora Gil. Desculpa, Gil, eu achei que era a professora Alete, depois eu abro para você. Titular. Não, eu prefiro não estar, porque realmente minha interação com a mídia, eu tenho muita dificuldade, né? Eu acho que é até pela geração. De qualquer forma, eu coloquei que parece ser que os estudos que a gente lê já aceitam que é uma questão de bioética.
a interação com as redes sociais. Isso tem implicação na prática do médico, na pesquisa, porque tem muita gente fazendo pesquisa através de redes sociais. Se você puder colocar alguma coisa com relação a isso, Roseli. Uhum. E tem também uma implicação na saúde pública, né? A gente está vendo no país o que tem acontecido nas redes sociais e o quanto isso tem implicado na saúde pública da nossa população. A gente está com uma CPI aí aberta agora, em que está se questionando esse posicionamento de médicos, e tem médicos que estão se colocando, que podem ir lá defender alguns medicamentos e tudo mais. E eu queria que você colocasse, como você vê isso? Talvez não seja uma colocação tão formal sua, mas qual a sua opinião com relação à postura desses médicos? O que deveria ser feito com relação a essa postura e de quem? Porque parece que nós não temos, como não tem o Conselho Federal de Medicina ponderando essa situação, parece que os médicos estão completamente livres na sua atuação. E isso não é moralmente ético, não é permitido, né? Nós, entre nós, nós vemos o quanto isso é terrível, né? Desculpa a pergunta, viu, Roseli, mas é importante a gente falar nesse momento. Eu vou começar a falar dessa forma como os médicos têm exposto tratamentos inadequados e se envolvendo nisso. Né? E a gente vê que existe aí uma conotação política muito grande nessa exposição. Às vezes eu não sei se as pessoas buscam 5 minutos de fama para aparecer na mídia, no jornal, não entendo o que faz uma pessoa se expor. Eu já vi médicos defenderem, assim, pessoas muito bem formadas, defenderem tratamentos inadequados, porque acreditam que funciona, por exemplo, com a bendita da cloroquina, e olhar para a pessoa e falar, nossa, mas se você fala, parece, né? Eu não sei o que essa pandemia fez com a gente para levar as pessoas a tomarem essas posturas que antes a gente não tinha tão frequentemente, né? Mas a pandemia parece que ela é um fenômeno social que está por trás desses nossos comportamentos. De qualquer forma, nos nossos tempos hoje, nós médicos estamos numa situação muito difícil, né? Tanto a imprensa como a sociedade cobra dos médicos que descubram um tratamento, que descubram uma vacina, que tragam qualquer vacina, sem respeitar os critérios técnicos, e nós somos aí pressionados. Hoje eu vi um dos diretores da Anvisa se pressionado às tantas por causa da vacina da Sputnik. Então, as coisas, elas têm sido tempos difíceis para quem faz a coisa séria, né? Os conselhos regionais de medicina e os comitês as comissões de ética médica, elas são a ponta da regulação e do controle ético profissional, né? Então, eu acho que, por exemplo, aquele caso de Manaus, pelo que me falaram, ele está sendo apurado pelo Conselho Regional de Medicina de Manaus, apesar da médica ter o CRM de São Paulo, né? Que quando a gente tem o CRM de um estado, a gente não pode exercer a medicina assim, de qualquer jeito, fora do estado. Tem uma série precisa de umas autorizações, eu não sei exatamente como isso funciona, mas tem umas implicações nisso. Então, mas pelo que me disseram, que era o conselho de lá que estava apurando. Mas isso é muito triste, é muito difícil, e eu acho que as instituições, elas têm que defender o que é o correto e o que é digno para a nossa profissão. Já de ser difícil, a gente tem tentado. Então, uma das coisas que a gente não falou, acho que porque hoje não era bem tópico, mas eu estou hoje como membro na CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E lá nós temos, como você falou, inúmeras pesquisas andando, entrando, saindo, estamos discutindo o tempo todo a eticidade dessas pesquisas que estão andando, inclusive as pesquisas com medicamentos sem comprovação de eficácia, que algumas tinham sido aprovadas, porque no início da pandemia a dúvida é muito cruel, né?
Você não sabe exatamente o que funciona ou não, você não pode vedar a pesquisa em muitas coisas, mas hoje outras pesquisas estão sendo vedadas. Então, eu digo que nós, como categoria de médicos, não só os ginecologistas obstetras, mas nós, médicos, estamos aí nesse tempo de pandemia também padecendo para exercer a prática profissional e para fazer a pesquisa da forma melhor possível, né, de forma ética. O uso das mídias sociais em pesquisas tem sido uma constante. Como a gente não faz mais pesquisa presencial, fazem pela mídia. Mas será que isso realmente reflete o real? Aí quem for analisar aquilo vai ter que ponderar e discutir muito bem. Mas, de qualquer forma, eu queria lembrar para vocês da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, as coisas estão ficando tão mais difíceis, tudo precisa estar bem registrado, todas as informações de saúde são chamadas informações sensíveis, que hoje podem gerar penalidades. Hoje, acho que a partir de não sei quando, né, vai começar a gerar as multas. Hoje ainda não está gerando multas, mas daqui a um tempo vai gerar as multas. E que vai em cima do faturamento da empresa que fraudou, ou que feriu a lei. Então, liberar os dados de prontuários, agora eles vão matar, né? Liberar os dados de prontuários sem consentimento do paciente é um risco muito grande. É um risco grande para o pesquisador, mas é um risco muito grande para a instituição. A instituição está atrás liberando os dados, naquele bendito sistema de prontuário eletrônico que tem um acesso muito tentador, né? Então, essas questões todas hoje, elas estão muito vinculadas, tanto à ética como à bioética, são discutidas, e a gente tem que, sim, estar sempre discutindo, porque não está fácil a nossa vida, não. Nem de médico, nem de pesquisador. E assim como eu tenho dó daqueles que têm filhos em idade escolar, né, porque nessa pandemia sofreram muito, eu tenho dó dos gestores, viu? Eu tenho muita dó dos gestores, quem está em categoria de gestão hoje realmente passa por tempos difíceis e a gente tem que se unir mesmo para buscar boas saídas, né? Mas é isso, espero ter contemplado as suas dúvidas, viu? Obrigada. Mais uma vez eu vou pedir desculpa para a professora Juliane, é que eu trabalho tanto com a professora Leti em algumas outras questões, né, Leti, que eu já fiquei assim com isso na cabeça, né, questões da violência, questão lá dos adolescentes. A gente tem uma questão aqui que o Matheus fez, que é qual o cuidado que se deve tomar com os comentários que os pacientes podem tecer em suas próprias redes sociais sobre os médicos, mesmo que sejam elogios, já que é um pouco difícil de controlar essas ações. E isso está também assinado embaixo pela professora Juliane, que fala que isso é uma coisa que muitas vezes acontece e a gente não tem como cuidar disso. Eu vi aqui a pergunta da Juliane. Obrigada, eu vou aproveitar para agradecer aqui a todos aqui, eu vi vários comentários aqui de colegas, né, já venho aqui no Unicamp faz tempo, né, Fernanda, e é sempre um prazer, espero poder voltar presencialmente aí em pouco tempo. Muitos aqui já trabalharam com a gente em várias comissões, né, um abraço aqui eu mando para a professora Eliana Amaral, que é amiga de muito, com quem aprendi tanto tempo, mas enfim. E o que eu faço se o paciente pede para tirar a foto comigo? Vou ser indelicado e falar, não quero, não posso. É difícil, né? Eu tenho um paciente, quem faz consultório privado de ginecologia e obstetrícia, você tem paciente que é paciente há anos. Às vezes deixa de ser uma relação só médico-paciente, você é conselheiro, você acompanha, faz o parto, vê a criança, faz parto da filha, né? Cuida de família. O ginecologista tem essa característica no nosso país. Eu acho que a gente não pode se negar a tirar foto, contanto que ela não seja usada de uma forma indevida. Só pedir, né? Quer colocar na sua rede? Pode colocar, sim, mas por favor não faça nenhum comentário, né? Ou você vai ver a foto e vai poder dizer, eu podia tirar esse comentário? Minha médica fofa. Nem sei, a gente vê de tudo, né? Eu falo ver de tudo. O que alguns comentam? Que você não deve compartilhar.
Porque quando você compartilha, você está fazendo a divulgação. E os mais rigorosos também dizem que não é bom curtir. Né? Agradece em particular, fala que viu, né? Mas eu sou mais precavida, porque essas coisas também passam, somem, fazem diferença, né? Então, agradece em parte no privado, como a gente fala, né? Agradece no privado, né? Fiquei contente, vi a postagem, né? E também, né? Não tira nenhuma foto em situação indecorosa, né? Toma cuidado na forma como vai tirar foto, né? Então, de forma alguma. Outra coisa que eu queria comentar é que também vi, isso é para os alunos, viu? Os alunos, de vez em quando, fazem isso. Tiram foto lá na simulação, com os simuladores. E bota lá no grupo. Eu já falei. Se eu pegar um, eu mato, né? Porque para a gente é assim, ambiente de simulação é igual ao ambiente com paciente real. Então, eu não pego o manequim da vulva e não fica brincando e postando foto, né? Não tem cabimento. Então, a gente nem proíbe, não deixa tirar foto no centro de simulação, mas eu já vi de outras instituições postando. Já vi professor postando a aula do parto na simulação, que também não acho adequado. Não acho. Não, tudo bem, não foi da nossa categoria profissional, mas postando lá as diferentes posições de parto, não acho adequado. Porque a rede social, ela realmente, para o público, né, e aberto ao público mesmo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, viu? Muito mesmo. Professora Roseli, vou fazer só mais um adendo. Então, eu queria, assim, mostrar que a gente tem aqui conosco a professora Eliana, que está aqui no departamento conosco, nossa professora titular de obstetrícia. A professora Roseli já citou o nome dela, então é um prazer ter a professora Eliana aqui com a gente. E professor Coríntio. Professor Coríntio, você vê, né, que a vida online também tem essas vantagens, né? A professora Eliana, o professor Coríntio, todo mundo assistindo sua aula, e o Ibope que você está dando para a nossa reunião. Agradeço mais uma vez. Eu acho que a professora Patrícia também queria falar alguma coisa da simulação. Quer falar alguma coisa, Patrícia, do 5º ano? Porque a Patrícia e o Cássio, eles estão muito ligados com essa coisa da graduação. Então, eu vou abrir para a Patrícia também. Deixa só eu comentar aqui o comentário do professor Coríntio, que falou de a gente alertar a paciente no pré-natal. É sempre bom, viu? Ele tem razão. Está mais no setor privado. No setor privado, isso muitas vezes acontece. Alguns alunos, assim, a mesma relação que eu tenho com os alunos, eu falo para o meu marido cuidar lá na sua relação com as suas pacientes. Um tempo ele falava assim, eu não vou ter página no Facebook. Eu falei, olha, eu tenho Facebook, vocês podem até ficar bravos, mas eu entrei no Facebook só para olhar o que os alunos colocavam. Então, entrei, sou amiga de todo mundo. Eles devem ter uns alunos meus aqui, porque tem uma ex-aluna minha que está aí fazendo residência, viu? Isabela. Mas só para ficar de olho no que eles estão pondo lá, porque a gente tem que estar de olho, né? E às vezes convencem a gente falar com o paciente, ver o que está sendo postado, porque eu vou dizer uma coisa, a coisa mais importante que a gente tem é o nosso nome. Sabe? O nosso nome, a nossa imagem, isso é de um valor inestimável. Inestimável. Você ter a sua imagem, a sua postura profissional, ela ser violada nas redes sociais é de um preço enorme. Então, a gente tem que cuidar, sim, né? Mas é isso. Quem que você tinha chamado? A Gil, né? Ou a Patrícia, que cuida dos internos. Tudo bem, professora Roseli? Muito obrigada, viu, pela explanação. Foi excelente, né? Eu tenho um carinho enorme, né? Eu sou super sua fã, né? Desde tanto, até do meu concurso docente, né? Que eu tive o prazer de ter você na minha banca e todas as mesas que a gente fica junto. Então, é uma admiração de longa data, né? Mas, assim, e o que eu achei bem interessante eram essas questões que a Gil, o Matheus também colocaram, mas sobre a simulação, né? Que acaba a gente tirando foto e tentando pegar todo mundo que estava para registrar, né? E a gente acaba esquecendo
do modelo, né? Então, às vezes, a paciente está mesmo em posição ginecológica, fica um ou outro, mas acaba não cobrindo o modelo, né? A boneca. Então, foi muito interessante, isso que eu tinha essa dúvida mesmo, né? Então, a senhora já explicou para a gente, então, achei bem interessante. E também da gente comentar quando as pacientes citam o nosso nome na rede, que dá aquela vontade, né? Da gente, uma vaidade da gente responder. Então, foi bem interessante mesmo. Muito obrigada, viu? Muito bom. Eu queria também falar, Roseli, da importância desse tema na residência, né? Eu acho que mais até que os alunos da graduação, os residentes que eles já estão quase saindo, pensando no que eles vão estar fazendo depois, e porque eles são um grupo muito unido dentro do hospital, né? Então eu fico pensando o quanto isso é importante para os residentes. Eu, agora, no período da pandemia, eu, inclusive, tive algumas dificuldades na questão da postagem de fotos das pessoas próximas, se a gente está passando por um momento difícil, com toda a necessidade do distanciamento, né? Então, eu acho que e eu fico muito feliz mesmo de a gente estar com tantos professores aqui do departamento, e hoje a gente acabou fazendo um formato um pouco diferente, mais aberto, porque realmente acho que era uma necessidade, e eu fico muito contente de ter tido esse espaço dentro do departamento com tantos professores, para a gente abordar esse tempo, ver a necessidade de falar disso, e eu fico muito preocupada mesmo com relação aos residentes, por conta deles estarem nessa, quase saindo, pensando o que vão fazer depois, como vai ser a minha clínica, e todo esse trabalho que o Cássio quer fazer desde a graduação, né, já está vendo, né, com a bioética, vai ter uma parte dentro da disciplina de bioética para fazer esse tratamento. Então, eu acho que essa discussão muito, muito importante, muito frutífera para os caminhos que a gente vai levar aqui, né? Então, não sei o que mais... Eliana, Eliana levantou a mão. Eliana, tá aqui, ó. Então, não tinha... Porque, na verdade, assim, geralmente a pessoa, quando me chama, mas assim, Eliana, por favor, que bom que você está aqui de volta conosco. Eu queria realmente que você comentasse, e depois eu vou falar, não sei se a professora Laura também queria falar alguma coisa dos residentes, porque eu acho que é muito importante. Então, eu vou abrir para a Eliana, para a Laura, e depois vou pedir para você fazer um fechamento disso tudo para a gente, e vou vendo aqui se aparece mais alguma questão. Por favor, gente. Eliana. Bom dia, tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo. Ó, muito bom, então, estar aqui. Oi, olá, faz tempo que a gente não se vê, né, Roseli? Ao vivo vai demorar um pouquinho mais, mas tudo bem. Então, voltando aí, depois dos meus 4 anos numa posição aí na administração da universidade, o que é que eu vejo? Nós, dentro da medicina, nós temos, vamos dizer assim, bastante rigor com questões éticas e, né, faz parte da nossa discussão, embora a gente cometa falhas às vezes sem saber ou sabendo. Mas o que eu queria fazer o link é que habitualmente a gente discute muito da posição individual, quer dizer, das falhas éticas consideradas para o profissional de uma maneira individual. Entretanto, eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais também as falhas éticas institucionais. O que eu quero dizer com isso? Você representa a instituição. E algumas coisas vocês comentaram. Então, quando eu posto uma fotografia no meio da pandemia, todo mundo sem máscara, grudado na sala do plantão, eu estou dando a mensagem de que a instituição não valoriza isso. E aí eu teria milhões de exemplos que eu vi acontecer durante esses 4 anos, não necessariamente dessa maneira, mas as pessoas esquecem que são parte de uma instituição e que elas representam essa instituição. E eu acho que isso é um outro aspecto que a gente precisa lembrar. A gente, por exemplo, se eu estiver fazendo alguma coisa inadequada fora do ambiente hospitalar, em qualquer lugar, não adianta, eu continuo representando a instituição. E aí as pessoas, muitas vezes, para mim, né, na posição que eu estava, dizem, mas ela está fora da Unicamp. Sim, ela está fora da Unicamp, mas todo mundo sabe a ligação com a Unicamp. Ou você está fazendo uma coisa inadequada, agora vou voltar ao médico. Como obstetra fora
do seu atendimento aqui dentro do CAISM, aqui você faz um protocolo X, mas lá fora você faz um Y que é antiético. Desculpa, tem a repercussão. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque é muito pouco discutido como a gente tem também que se preocupar com o lugar onde a gente está inserido e o que a gente representa dentro dele, né? Então, essa história de profissional liberal, se alguém ainda acha que nós somos, é uma grande mentira, né? Nós podemos até ter também alguma atuação liberal, mas a maioria tem outras atuações. Obrigada. Obrigada, Eliana, bom revê-la, é um prazer, faz tempo mesmo, e espero que passe, né, esses tempos aqui de confinamentos, e a gente possa retornar, se encontrar presencialmente aí com todos. Essa questão institucional é muito séria, né, muito séria. A gente fala quando a gente ocupa um cargo, né, quando a gente está num cargo, a gente representa aquela instituição que a gente está fazendo parte. Isso tem que estar dentro das pessoas quando elas assumem essas posições, ou quando elas estão lá sendo empregadas, estão passando na residência. Você é um residente da Unicamp, você é residente da Unicamp, e vai representar a Unicamp quando você estiver falando, fazendo, porque alguém vai virar e falar, fulano é residente da Unicamp. Né, você leva o nome atrás. Então, eu fiquei aí 2 anos como diretora de ensino na Fundação de Apoio da Unifesp. A gente, enquanto você está numa diretoria, você representa a diretoria, e é cobrado e faz parte do ônus, né? E eu acho que hoje nas mídias sociais a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente, no cargo de gestão, tem que estar atento e realmente cuidando daqueles que estão para baixo no nosso guarda-chuva, eu digo, porque eles realmente, esses eventos de divulgação, de educação, eles são essenciais, e são essenciais para que todos se enxerguem dentro da parte de uma instituição, e que eles podem ser cobrados pela instituição, né? Eu acho que a gente precisa, sim, ter mais debate e ter mais alertas, né? Eu falo assim para os alunos, vocês não podem realmente, hoje lá, como diz a Patrícia, na sala de simulação, às vezes eles querem, não é que a gente esquece, eles querem tirar fotos lá do manequim. Eu falo, vocês querem que a professora saia do curso de vocês, né? Porque é isso que vai acontecer. Né? Então, vamos tirar aqui a foto na porta. Daí tiro na porta, né? Eles queriam, então vamos tirar na porta, tira na porta, estão bonitinhos ali na porta, eles querem registrar o momento, mas eu acho que essa responsabilidade institucional a gente tem que mostrar. Se vocês não sabem, mas o diretor aqui vai poder dizer, e tanto a nossos colegas da Comissão de Ética, você pode ter um processo interno, né? Se você não atende ao que é esperado do ponto de vista ético dentro de uma instituição, mesmo os funcionários, né? Cheio de processo, como é que chama? Os processos de averiguação e tudo mais. Os PADs, né? Processos administrativos, PADs, pedidos PADs. Então, eu acho que tem que estar atento. Obrigada, Eliana. Muito bom te rever aqui, viu? Bom mesmo. Vou pedir para a professora Laura agora falar um pouquinho da residência, né? Ela é nossa preceptora, e eu acho realmente que é um ponto muito importante, porque é a transição entre a instituição e muitos que vão estar para as atividades privadas em pouco tempo. Manhã inteira em reunião e ainda erro o microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Que saudade de te ver numa reunião presencial, mas bom vê-la online também sempre. Eu acho que muitas das questões que surgem com os residentes foram contempladas aqui. Eu queria só comentar o quanto, muitas vezes, até na inocência, eles fazem posts inadequados, no sentido de comemorar
o aprendizado. Então, é frequente post no final do ano. Primeira cesárea, R1, primeiro parto, plantão com X partos, fotos no plantão, cara de cansado. Então, o quanto essa comunicação interna entre eles pode comprometer a questão institucional também, né? Então, pensar muito bem mesmo antes de postar qualquer coisa dentro do hospital. Obrigada, Maria Laura. Eu queria lembrar, é isso mesmo, eles adoram comemorar, mas eu queria lembrar um tópico aqui que a gente não falou, e eu estava aqui tentando pensar o tempo todo, que eu acho que merece para vocês depois uma fala especializada, que é a questão da telemedicina e a comunicação com o paciente no WhatsApp, né? A telemedicina, ela veio para ficar, assim como essas benditas videoconferências, né? Tem umas coisas que é muito melhor a gente se reunir assim e resolver logo as coisas, mas... Então, alguns aspectos da telemedicina, eles vão continuar, eu acho, mesmo depois da pandemia, porque, principalmente a segunda opinião, análise de exames, análise de laudo, interpretação de exames, e está aí todo um sistema que já está organizado, estão se organizando, tem gente especializada nisso, inclusive nas assinaturas digitais, na forma de você assinar documentos, a prescrição de medicamentos, prescrição por WhatsApp, então, uma série de coisas aí que estão sendo normatizadas e que a gente vai ter que ensinar até para os residentes como é que faz, né? Porque é um mundo. A gente vai ter que realmente ensinar. E será que eu não respondo? Qual o problema do WhatsApp, os aplicativos de comunicação? É que eles muito facilmente você transmite para um grande número de pessoas. Ele não tem essa segurança. Ah, mas está lá escrito que é seguro. Não tem segurança nenhuma. Qualquer um faz o print de tela e repassa, né? Essa questão de apagar a mensagem, que apaga para, né? Que você consegue apagar para todo mundo ou não, é um problema, né? É uma facilidade de você errar e você perder e passar uma informação que hoje é uma informação protegida. Protegida, os dados de pacientes são protegidos por lei. Então, mas eu não vou responder o WhatsApp da paciente? O médico brasileiro é o que mais responde, entra em contato por WhatsApp do paciente. Eu vi uma aula do CFM, uma mesa, falando que 87% dos médicos respondem paciente por WhatsApp aqui no Brasil. Na China, em torno de 50%, no Reino Unido é 2%. Por quê? Porque as sociedades são diferentes. A nossa sociedade é diferente. As nossas pacientes são diferentes, né? Não vou responder? Responde. Mas tem que tomar cuidado no que responde, tem que ter o limite no que responde, tem que ter no limite o que se posta ou não, né? Então, tem que estar muito atento quanto a isso. A gente não responde aluno, tem professor que não responde aluno por WhatsApp. Eu respondo. Você responde? Respondo. Melhor eu responder agora do que depois de me arrepender e fazer uma bobagem lá no plantão. Então, respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo, né? Mas eu acho que vocês... A telemedicina hoje é um outro tópico aí que eu não abordei muito, não, porque não é tanto na nossa prática pública, mas no setor privado aí, a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Fala, Fernanda. Muito bom, Roseli. Só assim, a nossa especialidade, ela tem muita fragilidade mesmo, porque ela envolve o parto, um momento de felicidade que as pessoas têm vontade de mostrar, de compartilhar, né, e acaba expondo mais, né. Mas, assim, eu queria realmente pedir para você fazer só um fechamento, foi excelente, ficamos aqui, está quase no nosso limite de tempo, estamos aproveitando sua presença aqui no departamento, né, e assim, só mais uma coisa eu vou falar, essa questão de WhatsApp é tão complicada institucionalmente, que eu tentei, enquanto estou aqui na diretoria, né, na chefia do departamento, tirar todos os WhatsApps que eu podia. A gente usa chats do Google institucionais vinculados à nossa conta institucional da Unicamp. Porque
mas é lógico que isso eu consegui uma parte, a comissão de ensino, a comissão de residência, essas comissões, elas estão ali. Se existe a conta de WhatsApp, eu não sei porque eu não estou, porque eu acho que a gente tem que tentar bloquear coisas para o lado institucional mesmo, porque senão a vida privada e a vida institucional e a vida profissional, elas não podem ser assim tão abertas, tão misturadas. Eu acho que são questões muito importantes que a gente vai ter que aprender a trabalhar, porque realmente o mundo mudou com essa pandemia e a gente vai ter que conseguir tentar aprender muito e separar um pouco mais as coisas dentro das possibilidades das mídias. Vou pedir para você fazer um fechamento mesmo agora, vou parar de falar, sua vez, fecha para a gente. Tá, gente, olha, muito obrigada pela presença, audiência de todos. É um tema que a gente prepara, mas sempre é diferente toda vez que eu falo. Primeiro porque o mundo vai mudando, né? Sempre vão surgindo exemplos novos, eu falo. E eu vou só mudando os exemplos lá do fim, por enquanto. Mas é sempre bom refletir e crescer, né? Eu acho que é só nessas ocasiões a gente vai repensando e vai aprimorando e melhorando o que a gente entende das nossas práticas profissionais do dia a dia, e as mídias não vão sair da nossa vida, infelizmente. Eu também tenho hora que eu gostaria de que aquele WhatsApp virasse pago mesmo e acabasse com a vida, né? Mas depois eu me arrependo, porque é muito fácil e rápido de você se comunicar. Mas a gente precisa ter limites. Nem todo mundo tem os limites certos, né? Então, é um exercício do dia a dia mesmo, tá? Eu sempre digo assim, a gente vai tocando, né? Agradece os amigos que avisam quando a gente paga mico, né? Então, sejam sempre amigos, tenham sempre um bom amigo para te avisar que você não fez uma boa postagem ou que você falou bobagem, né? Porque a mídia social ali, se você não tirar logo, o pessoal depois você tem que ficar explicando aí muita coisa. Mas é isso, gente, muito obrigada. Se tiverem dúvidas aí que a gente puder resolver posteriormente, a gente resolve. Meu contato está sempre por aí. Vi muitos nomes aqui de muitas pessoas conhecidas que já não ouvia faz tempo e fiquei muito contente mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, Roseli. Professora Roseli, professor Coríntio de estar aqui, fiquei muito contente mesmo. Tenho que aproveitar esses minutinhos para convidá-los para a nossa próxima reunião. Vou pedir para a Márcia se ela pode pôr o nosso folder. Na próxima reunião a gente vai trazer um assunto da graduação, tá? Que a professora Roseli também conhece bastante, mas a gente vai falar do teste de progresso. Para isso a gente vai trazer a professora Angélica Bicudo, que ela é do NAPEM, da nossa faculdade, professora Cássia, que é a nossa coordenadora da subcomissão de ensino, para a gente discutir com os alunos, os professores e todo mundo da comunidade a importância e os caminhos do nosso teste de progresso, tá certo? Gente, muito obrigada, tá? Aguardo vocês aqui na quinta que vem. Professora Roseli, muito obrigada mais uma vez. Excelente apresentação. Obrigada, tchau a todos aí. Até mais. Tchau, tchau.